Feliz Dia dos Pais. Vamos abrir nossas Bíblias em Marcos, capítulo 1, começando no versículo 14. Vamos primeiro ler os versículos 14 e 15 de Marcos. Eu estou usando a NAA, mas pode ser qualquer outra versão também. Então diz assim: depois de João ter sido preso, Jesus foi para Galiléia pregando o Evangelho de Deus. Ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Então, eu quero dissecar estes dois versículos, começando com esta frase: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia. João foi encarcerado por ter repreendido Herodes Antipas, por seu casamento incestuoso com a sua sobrinha, Herodias. Há uma descrição detalhada do destino de João na prisão, em Marcos capítulo 6. É interessante porque, ao invés de Marcos já contar detalhes a respeito do aprisionamento de João Batista, ele deixa para contar essa história bem mais tarde, 6 capítulos depois. E muitos comentaristas entendem que o motivo dele ter feito isto era para não tirar a atenção da pessoa de Jesus. O assunto de Marcos era Jesus. E João, como precursor, tinha um papel importante, mas Marcos está contando o início do ministério de Jesus. E ao contar o início do ministério de Jesus, ele tem o cuidado de não nos distrair com qualquer informação que não está diretamente relacionada com a pessoa de Cristo. Então, Marcos, ele é muito intencional ao escrever o seu evangelho. Ele deixa fora certos detalhes exatamente porque ele está focando em Jesus. E eu acredito que muitas vezes o que acontece com a gente é exatamente isso. Coisas acabam interferindo com a simplicidade que há em Cristo Jesus. Nós somos distraídos com outros assuntos. É como... O que eu vou falar agora, eu espero que as mulheres não atirem pedras em mim. Mas vocês, mulheres, são muito articuladas e vocês falam muito melhor do que nós, homens, né? E é difícil um homem ganhar de uma mulher em argumentos, porque a mulher sabe argumentar, ela fala muito bem e fala muito. Inclusive, eu li num livro científico que é comum as mulheres terem 2 centros de fala, enquanto o homem só tem um. Então, foi um cientista, agora se é verdade ou não, não sei, mas eu li num livro científico. Por que eu estou dizendo isso? Porque já aconteceu de eu estar conversando com uma irmã, às vezes essa irmã é minha esposa, e nós estamos falando de um determinado assunto e ela muda de marcha sem me avisar. Então, eu penso que nós ainda estamos no mesmo assunto, mas não, ela já mudou de assunto e está falando de uma outra coisa. Quando eu entendo e descubro, ela mudou de assunto e eu, então, mudo de marcha também e vou para aquele segundo assunto, ela muda de marcha de novo e entra para um terceiro assunto. Então, é aquela corrida... Então, mas a vida, ela é assim. O diabo, ele gosta de agir assim conosco, de nos distrair, tirar a nossa atenção daquilo que é essencial, Jesus. Ele é essencial. Ele é o centro. E quando nós esquecemos disso, problemas, dificuldades, lutas, desapontamentos, frustrações, ofensas, enfim, tantas coisas podem interferir com a narrativa
que está sendo apresentada. Então, eu achei muito interessante este comportamento de Marcos, que ele diz, depois de João ter sido preso, foi Jesus para Galileia. 6 capítulos mais tarde, então, ele passa a explicar por que João Batista tinha sido preso. Marcos, tem outra coisa que ele omite na narrativa dele. Marcos omite o início do ministério de Jesus na Judéia. Não só ele faz isso, Lucas, Mateus fazem a mesma coisa. Então, Marcos começa o relato do ministério de Jesus já na Galileia. Aqui é uma região que fica ao norte de Judá, ao norte de Jerusalém. Ele pula em torno de 1 ano da vida de Jesus. Entre o batismo de Jesus e a prisão de João Batista, ocorrem os eventos registrados no Evangelho de João, capítulos 1 a 4. Então, aqui tem 4 capítulos de João, contando o ministério de Jesus em Jerusalém, na região da Judeia, antes de João Batista ser preso, antes de Jesus subir para Galileia. Simplesmente, Marcos deixa de fora esse período da vida de Jesus. Por quê? Por que Marcos deixa esse período fora? Mateus e Lucas, seguindo Marcos, porque muitos acreditam que Marcos foi o primeiro evangelho escrito, serviu de esboço, portanto, para o evangelho de Mateus e o evangelho de Lucas, não para o evangelho de João, que foi escrito muito mais tarde. João, ele destoa dos primeiros 3 evangelistas, porque ele trata de questões diferentes, um outro aspecto da vida de Jesus. Então, João é diferente. E João, ele tem esse cuidado, então, de falar a respeito desse período da vida de Jesus, que, na verdade, é o início do seu ministério em Jerusalém. Mas, de novo, fica a pergunta, por que Marcos pula esse período, quase 1 ano? Bem, a resposta, eu acredito, está em Isaías capítulo 9, versículos 1 e 2. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos tempos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Esta profecia, falando da Galileia, esta profecia, falando dessas 2 regiões, onde estava a tribo de Zebulon e a tribo de Naftali. Essa região no norte, que foi tomada pelos gentios. Essa região do norte, onde houve uma mistura, uma população mestiça. Para esta região onde o povo habitava em trevas, há esta profecia tremenda de Isaías, dizendo, esta região que está em trevas irá experimentar uma maravilhosa luz, falando da pessoa de Jesus. Então, Marcos, lembrando, creio eu, aqui eu estou imaginando que foi isso que o levou a dar este pulo no tempo. Marcos, lembrando desta profecia e vendo a importância que Jesus dá a esta região da Galileia, então ele pula em torno de 1 ano, ele vai direto para o aprisionamento de João Batista, é onde termina então o ministério de João Batista, com seu aprisionamento, e onde o ministério de Jesus se torna um ministério internacional, por assim dizer, um ministério extralocal. Ele agora não fica mais só na região da Judéia, ele passa a percorrer toda a região da Palestina com a sua mensagem. Jesus passou a maior parte do seu ministério na região da Galileia.
só subindo a Jerusalém, depois que ele subiu para Galiléia, para as festas anuais dos judeus. Todavia, devido à crescente oposição dos fariseus na região da Galiléia, a maioria das discussões que vocês vão ler entre Jesus e os fariseus não ocorrem em Jerusalém, ocorrem na Galiléia. Então, por causa dessa oposição dos fariseus, a gente vê Jesus, muitas vezes, se retirando da Galiléia, percorrendo as outras regiões em volta da Galiléia, e depois retornando. Marcos registra pelo menos 4 ocasiões onde Jesus se retira da Galiléia, por causa da oposição, e depois volta. Se a gente ler entre o capítulo 6 ao capítulo 8 de Marcos, nós vamos ter, então, esses incidentes onde Jesus é obrigado a sair da região, mas logo ele volta. Ao se aproximar o dia da sua crucificação, então, Jesus se retira definitivamente da Galiléia e se dirige à Judéia para habitar os seus últimos dias em volta de Jerusalém, também para cumprir profecias, a profecia da sua morte e ressurreição. Então, a Galiléia, ela tem essa importância profética, e Jesus, conhecendo as Escrituras, é onde ele vai passar a maior parte do seu ministério de 3 anos. A Galiléia era uma grande área povoada ao norte da Judéia e de Jerusalém, como eu falei, onde judeus e gentios viviam juntos, embora geralmente em suas próprias cidades distintas. Não era costume judeus e gentios se misturarem. Agora, de acordo com o antigo historiador judeu Joséfo, a Galiléia era uma região com em torno de 204 aldeias, e uma população em torno de 15 mil. Então, Jesus ele foi visitando aldeia por aldeia com o seu evangelho, até cobrir toda aquela região. Até eu lembro um incidente onde o povo está procurando Jesus, e Pedro diz, olha, o povo está te procurando, e ele diz, olha, eu tenho que continuar, tenho que ir para a próxima aldeia, porque eu vim para isso. Então, Jesus está fazendo isso, ele tem um percurso que ele está percorrendo na região da Galiléia, proclamando a sua mensagem. Em seguida, nós vamos ler nesse mesmo texto, versículos 14 e 15, que Jesus pregava o Evangelho de Deus. Jesus anunciou as boas novas de Deus. A construção desta sentença, no grego, permite 2 traduções aqui. As boas novas sobre Deus, ou então podemos traduzir como as boas novas de Deus. Marcos provavelmente pretendia o segundo significado para este versículo, ou seja, as boas novas de Deus, que Deus estava revelando a respeito do seu Filho Jesus. Jesus, portanto, estava pregando as boas novas referentes a Ele mesmo, fundamentado em todos os aspectos do seu ministério. Aliás, a gente sempre pensa mais nos milagres e manifestações sobrenaturais de Jesus. Mas, na verdade, antes de tudo, Jesus era um pregador. Antes de tudo, Jesus era um mestre. Antes de tudo, ele tinha uma mensagem. E ele percorreu toda a região da Galiléia, depois desce para a Judéia. E ele também em volta da Galiléia, as outras províncias romanas em volta da Galiléia, levando uma mensagem. Junto com a mensagem, ele trazia a demonstração da verdade desta mensagem, através de sinais e maravilhas. Inclusive, ele diz, em certo momento, ele diz, olha, se vocês não creem em mim em razão daquilo que eu ensino, então creem em mim em razão das minhas obras, em razão dos milagres que eu faço. Porque ele tinha um objetivo, ele tinha uma missão
terrena antes da cruz. A mensagem de Jesus, ela consistia em 2 declarações e 2 mandamentos. A primeira declaração está no versículo 15, o tempo está cumprido. Primeira declaração de Jesus. Então, ele declarou que o tempo que Deus havia previsto no Antigo Testamento havia chegado, a saber, o tempo do aparecimento do Messias. Esta afirmação corresponde à expressão a plenitude dos tempos, tão usada por Paulo, por exemplo, em Gálatas 4:4 e Efésios 1:10. Então, para Paulo, a plenitude dos tempos é o que Jesus chama o tempo cumprido. Toda a história havia sido preparada e convergia para este momento no tempo e na história. Era o fim de uma era, a era adâmica, e o início de uma nova era, a era messiânica. Então, quando Jesus diz, o tempo está cumprido, ele está dizendo, chegou aquele momento, a plenitude dos tempos, chegou o momento, o pico da história da humanidade. O Messias que estava prometido chegou. Existem 2 palavras antigas que podem ser traduzidas como tempo. Uma delas é cronos, que significa tempo cronológico, e a outra é kairos, que significa momento oportuno. Jesus, nesta passagem aqui, quando ele fala em o tempo está cumprido, ele usa o termo kairos, momento oportuno. Então, Jesus, ele está dizendo o momento estratégico para a chegada do reino de Deus, o momento estratégico para a vinda do Messias chegou. Ele tinha preparado toda a história, começando lá em Gênesis, até este momento, onde Roma domina o mundo conhecido, o mundo civilizado do momento. Roma uniu povos, criou estradas. Os gregos que vieram antes dos romanos criaram uma língua internacional, que era o grego, uma cultura internacional, que era a cultura helenista. Então, aqui, tudo foi preparado para que Jesus nascesse no momento certo, onde o impacto do seu nascimento, o impacto da sua morte e ressurreição, o impacto do Evangelho fosse o maior possível. Tudo isso preparado por Deus. Então, a primeira declaração é esta: o tempo está cumprido, o Messias chegou. A segunda declaração é: o reino de Deus está próximo. Ele declarou que o reino messiânico, também prometido no Antigo Testamento e tão esperado pelo povo judeu, estava próximo. Por quê? Porque o Messias havia chegado. Todavia, não seria da maneira que era popularmente esperado e desejado pelos judeus. A maioria das pessoas queriam um reino político que substituísse a ocupação opressiva dos romanos. Ao contrário das expectativas dos judeus, no entanto, Jesus estava trazendo um reino que tinha as seguintes características: um reino de amor, não um reino de conquista, um reino da graça e não um reino da lei, um reino de humildade e não um reino soberbo, um reino para todos os homens e não só para o povo judeu, um reino recebido voluntariamente e não imposto pela força. Então, tiveram muita dificuldade em reconhecer Jesus como o Messias, exatamente porque eles esperavam um Messias político, um Messias que viria para
salvar Israel, para levar Israel novamente à grandeza. Um reino que restauraria o trono de Davi. Um Messias que viria como conquistador. De repente aparece esse homem humilde, simples, pobre, pregando um evangelho de amor. E simplesmente não era o que se esperava. E foi muito difícil no tempo de Jesus as pessoas reconhecerem ele como Messias, porque ele não se enquadrava no perfil e nas profecias da segunda vinda de Jesus. O povo da sua época tinha se apegado às profecias da segunda vinda de Jesus e ignorado as profecias da sua primeira vinda. Isaías 53 era um capítulo simplesmente deixado de lado, porque não fazia sentido para os judeus. Eles queriam um Messias conquistador. Todavia, não seria... Mas ainda que neste primeiro momento o reino de Deus deveria ser um reino espiritual, um reino sobrenatural, mas não político, as Escrituras são claras ao afirmar que também haverá uma manifestação do reino de Deus que será literal e político. Então, ainda que Lucas 17, 20 a 21, quando perguntam a respeito do reino, Jesus disse, olha, o reino não vem de forma visível, mas o reino estará dentro de vós, falando da sua primeira vinda. Em Apocalipse 20, versículos 4 a 6, fala de uma vinda literal, onde Jesus vem para conquistar, onde Jesus vem para reinar, onde Jesus vem para que todo joelho se dobre e toda língua confesse que Ele é o Senhor. E quando diz, e o reino de Deus está próximo, esta segunda declaração de Jesus é a declaração da sua segunda vinda. É sobre este reino visível que Jesus está falando quando ele diz, o reino de Deus está próximo. A presença do rei pronunciava a proximidade do seu reino, ainda que este estivesse no futuro. O rei, ele veio, ele conquistou, ele venceu, toda a autoridade lhe foi dada nos céus e na terra. Agora vai chegar a hora, o dia, em que ele vai voltar para estabelecer o seu reino. Então, hoje nós vivemos num período entre as vindas de Jesus, onde Jesus está reinando por meio do seu povo, reinando por meio da sua igreja. Mas vai chegar a hora quando o rei trará o seu reino em toda a sua plenitude, em toda a sua glória. Então, todas as nações irão reconhecer que Jesus é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Então, essas são as duas proclamações. O tempo está cumprido, o tempo da vinda do Messias se cumpriu, o rei chegou. E o reino de Deus, portanto, está próximo. Daí ele continua, o que nós temos aqui é um resumo da mensagem de Jesus, o que ele pregava de aldeia em aldeia. O tempo chegou, o reino está próximo, agora, em cima dessas duas declarações, há dois mandamentos. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Versículo 15. Os judeus precisavam dar uma resposta dupla a essas duas declarações de Jesus. Já que o Messias havia chegado e o reino de Deus estava próximo, eles precisavam se arrepender e crer. Essas duas palavras exigem ações sucessivas. Arrepender-se envolve afastar-se de algo. Afastar-se de uma vida de pecado e independência de Deus. A fé envolve aproximar-se de algo, uma vida de santidade e dependência de Deus. Então, a mensagem de Jesus era muito simples e muito clara.
O Messias chegou, o reino de Deus está próximo. Então, voltem-se para Deus e creem em mim. Essa era a mensagem dele. Uma mensagem muito simples. Uma mensagem que chocava, uma mensagem que muitas vezes incomodava, porque não fechava com o que se esperava, mas muitos se renderam à mensagem e se tornaram discípulos de Jesus. Para nós entendermos mais ou menos esta mensagem de Jesus, nós poderíamos tomar o exemplo de um náufrago em alto mar, agarrado a um pedaço de madeira. Enquanto ele está em alto mar sozinho, ele está apegado a esse pedaço de madeira. Mas então chega o salva-vidas. E ao estar ao seu alcance, ele precisa soltar o pedaço de madeira e se entregar ao salva-vidas. Então, esta é a mensagem de Jesus. Vocês estavam em alto mar. No Antigo Testamento, esta simbologia do mar, representando os povos longe de Deus, em alto mar. Pois vocês estavam em alto mar, perdidos, mas agora chegou o salva-vida. Então, vocês precisam abrir mão das coisas deste mundo e se agarrarem naquele que é a verdade, o caminho e a vida. E esta é a mensagem que Jesus pregou antes da cruz. Esta frase, acredite no Evangelho, creia no Evangelho, é uma frase interessante porque só aqui ela aparece em toda a Bíblia, com a preposição em. Acredite em o Evangelho, acredite no Evangelho. Ou seja, esta frase aponta para o Evangelho como a base da nossa fé. Nós precisamos crer na mensagem do Evangelho. Não é numa igreja, não é numa denominação, não é no próprio cristianismo, não é numa teologia, é numa pessoa. Precisamos crer nas boas novas da vinda do Rei, nas boas novas da vinda do Senhor dos Senhores, do Rei dos Reis, na vinda daquele que veio para restaurar todas as coisas. A nossa fé tem que estar nele, é numa pessoa, não é numa mensagem. A mensagem de Jesus apontava para uma pessoa, ele mesmo. E é nisto que nós devemos crer nele, em quem ele é, no que ele fez, para nos reconciliar com Deus e para restaurar todas as coisas. Mas o que é então estas boas novas? O que são essas boas novas? O que é este Evangelho? É o Evangelho do Rei e do seu reino. A mensagem da salvação está incompleta se não incluirmos o tema do reino, pois o senhorio de Jesus está vinculado ao reino, ao domínio do Rei. E isso é muito importante, meus irmãos, porque a igreja da nossa geração perdeu isso de vista. Pois sem este entendimento do reino, a salvação ela se torna individualista e interesseira. Se nós pensamos apenas em Salvador e não em Senhor, a salvação é apenas um ingresso para entrar no céu. Ele é Salvador, mas ele também é Senhor. Em certo lugar, Paulo diz assim: nós pregamos a Cristo como Senhor. Agora, hoje, em nossos dias, se fala muito em Jesus como Salvador. E, de fato, ele é o nosso Salvador. Ele morreu pelos nossos pecados para nos reconciliar a Deus. Mas ele também morreu e ressuscitou para tomar de volta aquilo que é dele por direito.
Nós somos dele por direito. Toda a criação é dele por direito. E ele veio para tomar de volta, e diz em outro lugar, que quando Jesus tiver sujeitado todos debaixo dos seus pés, então ele devolverá o reino ao Pai. Jesus está em missão, queridos. Jesus está em missão. Estabelecer o seu reino. Estabelecer o seu reino. E ele só vai terminar esta missão quando todo o joelho tiver se dobrado e toda a língua tiver confessado que ele é Senhor. Então ele devolverá ao Pai o reino, para que o Pai seja tudo em todos. Precisamos entender que é o reino, é o senhorio de Jesus que faz toda a diferença. Ele começa como Salvador, mas ele continua como Senhor. E a pessoa que recebe Jesus apenas como Salvador, lá adiante ela se escandaliza, lá adiante ela cansa, lá adiante ela desanima, lá adiante ela já está pecando, lá adiante ela já está olhando para as coisas deste mundo, lá adiante ela já se tornou religiosa. Porque a porta, quando tu chega na porta, ele é Salvador. Agora, quando tu segue pelo caminho estreito, ele é Senhor. Ele é Rei. E isso a igreja precisa resgatar para nós sairmos deste lugar do individualismo, do egoísmo, deste cristianismo interesseiro. Quando se prega a teologia da prosperidade, venha Jesus que ele vai te fazer feliz e, mais importante, rico e próspero. Não se está pregando o senhorio de Cristo, não se está pregando o reino de Deus. O reino de Deus tem a ver com a negação do eu. O reino de Deus tem a ver com o carregar a tua cruz. O reino de Deus tem a ver com se render completamente a Jesus. Se nós não entendermos que o Evangelho é o Evangelho do Rei e do seu reino, a igreja não tem um contexto em que operar ou existir. Porque a igreja, na verdade, é um agente do reino. Ela é importante, ela é a noiva de Cristo, com certeza. No entanto, como noiva de Cristo, ela existe para reinar com Cristo. Então, a igreja, ela está presente para avançar o reino. Agora, se nós desvincularmos a igreja do reino, se nós pensarmos na igreja independente do rei e do seu reino, sabe o que vai acontecer? Divisões, denominações. Porque quando a gente fala em igreja, é possível eu pensar em minha igreja e tua igreja. Agora, tenta dividir o reino. Meu reino e teu reino. Não dá. Não dá para dividir o reino. Porque ao dividir o reino, tu tira das mãos do rei. Quem aqui tem coragem de dizer, meu reino? É o reino de Jesus. O reino é dele, ele é o rei. Agora, quando a gente coloca um enfoque no corpo, fica sem cabeça. O problema que ele menciona com a igreja de Colossenses. Eles esqueceram da cabeça. Então, eles estão desjuntados, desvinculados. E todo o problema que a igreja da nossa geração enfrenta hoje é porque a igreja, ela pensa em si independente do rei e do reino. Ela diz, não, Jesus, ele é Jesus da igreja, mas a minha é metodista, a tua é wesleyana, a tua é batista, a tua é assembleiana, a tua é anglicana, e assim vai, e a gente divide, é fácil dividir igrejas. Então precisamos resgatar esta visão do evangelho do reino. Não é o evangelho da igreja, é o evangelho do reino. Mateus 6,33, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. É o reino que devemos buscar.
Em Atos 28, 30, 31, o finalzinho ali de Atos, Paulo preso, diz assim: durante 2 anos, Paulo permaneceu na sua própria casa, que tinha alugado, onde recebia todos os que o procuravam, pregava o reino de Deus, e com toda a ousadia ensinava as coisas referentes ao Senhor, Kyrios, soberano. É isso que significa Senhor, o soberano. As coisas referentes ao soberano, Jesus, o Messias, sem impedimento algum. A razão que os cristãos começaram a ser perseguidos é que havia a prática, o costume de dizer: César é Senhor, César é Kyrios, César é soberano. Um cristão não podia fazer isso. O reino de Deus era tão verdadeiro, era tão real para eles, que só havia um soberano, só havia um rei. E apesar deles serem bons cidadãos e obedecerem todas as leis romanas, na hora de prestar a devoção, lealdade, de dobrar o joelho, só havia um rei. Então, quando diziam, levantavam a mão e diziam: César é rei, o cristão não levantava a mão e dizia: não, Jesus é rei. E isso levou muitos para a cruz. Isso levou muitos para o seu martírio, a sua morte, porque Jesus era Senhor. Outra coisa muito importante: se Ele apenas é Salvador e não é Senhor, tu não estás disposto a morrer por Ele, tu não estás disposto a sofrer por Ele, tu não estás disposto a obedecer a Ele. Então, a mensagem de Jesus era esta: o rei chegou, o seu reino está próximo. Então, arrepende-se, volte-se para Ele e crê em quem Ele é e no que Ele fez. A palavra grega que Jesus usa para creia no Evangelho, é pisteu, e significa muito mais do que uma aceitação intelectual. Fala de uma relação de confiança e dependência. É uma fé não da mente, mas uma fé do coração. Romanos 10, versículos 9 a 10. Se com a boca você confessar Jesus como Kyrios, como Senhor, como Rei, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Então, queridos, sim, existe uma fé intelectual, uma fé mental, uma aceitação. Os argumentos te convenceram, então tu diz sim. Eu creio que Jesus é Deus, que Ele é Filho de Deus, que Ele morreu na cruz por mim, pelos meus pecados. Quantas vezes eu já ouvi ateus contarem essa história? Já ouvi filósofos, professores, falando com tamanha propriedade e clareza a respeito de Jesus e da sua cruz, historiadores. No entanto, eles entendem com a mente, mas não entendem com o coração. Logo, eles não creem. Mas pior é aquele que está na igreja e entende e aceita com a mente, mas aquilo não impactou a sua vida, não trouxe transformação. Eu sempre digo, quando a salvação realmente atinge uma pessoa, quando uma pessoa realmente nasce de novo, quando ela realmente é regenerada, algo muda. Algo muda. Ela não permanece a mesma.
Há uma mudança na sua maneira de ver a vida, da sua maneira de entender a vida. Jesus não é mais um nome de uma figura histórica, ele é pessoal e ele está vivo. Entendeu? É uma fé do coração. Então, arrependam-se e creiam com o coração nesta mensagem. Nestas boas novas, o rei chegou e o reino está próximo. Se vocês me derem mais uns minutinhos, eu gostaria de falar a respeito dos primeiros 4 discípulos que Jesus chama. Vocês me dão mais uns minutinhos? São 9h30. Vou pedir, porque eu quero. Preciso entrar nisso aqui. Então, só uns minutinhos. Vamos continuar, então, nos versículos 16 até o 20. Eu prometo ir rapidinho. Diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Jesus lhes disse: venham comigo, e eu farei com que sejam pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou. E eles seguiram Jesus, deixando o seu pai Zebedeu no barco com os empregados. Agora, vamos de novo dissecar, vamos trabalhar estas frases deste texto. Dissecar, vamos dissecar. Caminhando junto ao mar da Galileia. O mar da Galileia foi o palco de uma próspera indústria pesqueira na época de Jesus. Simão e André eram pescadores de profissão. Os pescadores neste lago não desfrutavam de alta posição social, mas o seu trabalho era um trabalho que exigia habilidade. Como o próprio texto diz, Simão e André eram irmãos e eram pescadores. Esta não foi a primeira vez que Jesus se encontrou com esses homens. De novo, lembra que Marcos, ele pula uma parte da vida de Jesus, aquela parte onde Jesus ministrou primeiramente na Judeia e em Jerusalém. Ele pula essa parte. Pois nesse período em que ele esteve na Judeia, que ele esteve em Jerusalém, ele teve contato com esses 4 primeiros discípulos. Na verdade, eles eram discípulos de João Batista. E eles estavam presentes quando Jesus foi batizado nas águas. Em João 1:35-42, nós temos estes mesmos 4 discípulos presentes junto com João Batista, quando ele diz: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Fazendo com que eles vão correndo atrás de Jesus e perguntam para ele: onde que tu estás ficando, Jesus? Quando os discípulos estão no cenáculo aguardando o dia de Pentecostes, alguém tem que substituir Judas. Agora, quem que eles vão escolher para completar os 12? É interessante que em Atos 1:21-22 diz assim: precisamos de alguém que esteve conosco desde o batismo de Jesus até o dia da sua ressurreição. Então, o que nós temos aqui são 4 homens que estão observando a vida de Jesus em torno de 1 ano. Observando Jesus ministrando e conversando com ele, conhecendo ele. Então, quando ele chega, agora ele está na Galileia, esses 4 homens, quando João Batista foi preso, evidentemente perderam seu discipulador, eles que estavam ali por causa de João Batista, agora voltaram para a sua terra, voltaram para Cafarnaum, que fica na Galileia, voltaram para o seu
trabalho secular, pescar. Então Jesus, caminhando na praia, ele vê esses 4 homens. Ele primeiro chama os primeiros 2 irmãos, depois ele chama os segundos 2 irmãos. E a razão que eles aceitam tão prontamente é que eles já conheciam Jesus. Conheciam a sua reputação. E, meus irmãos, isso é muito importante, porque às vezes somos muito apressados em querer ganhar uma pessoa para Jesus. Investimento em tempo e relacionamento permite que as pessoas nos conheçam e torna a conversão mais natural. Sabe, é uma coisa tu distribuir folhetos, é válido, eu faço isso. É outra coisa tu escolher uma pessoa, um vizinho, um amigo, um parente, um colega, e tu te aproxima, tu faz amizade com essa pessoa, tu deixa ela te conhecer, tu deixa ela entrar na tua vida, e com isto, ela começa a ver Jesus. Eu lembro o Edson era um alemão grandão, gigantão assim, dava medo, e ele era muito brabo, e a Leide havia ganho a esposa dele para Jesus. Então, era minha missão me aproximar do Edson e tornar-me amigo dele. Uma coisa bem assustadora de se fazer, porque ele não era um homem de muitos amigos. Então, eu peguei um outro amigo, um outro irmão, o Luiz Otávio, e nós 2, então, nos aproximamos do Edson. E a gente comia churrasco com ele, brincava e tinha o cuidado, assim, de não o ofender. Mas ele foi nos conhecendo, a nossa maneira de ser, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de viver, aquilo que nós tínhamos com Cristo. Acontece que eu e o Luiz Otávio morríamos de medo dele. Então, não tínhamos coragem de perguntar se ele tinha interesse em Jesus ou não. Então, passou 1 ano, passou 2 anos, e um dia eu acho que ele cansou. Daí ele perguntou, e daí? Vocês não vão me perguntar? Perguntar o quê? A respeito de Jesus. Daí, tu tem interesse em Jesus? Já faz 2 anos que eu estou esperando. Esse homem se converteu a Jesus. E aquele urso se tornou um urso de pelúcia. Literalmente. O amor desse homem hoje está na glória com Jesus, mas se tornou um urso de pelúcia, cheio do Espírito Santo, com um grupo caseiro na sua casa. Mas esse homem jamais, eu acho, teria se convertido a Jesus, se não fosse pela amizade que desenvolvemos. Na academia, eu falei de Jesus para algumas pessoas, e tem um casal, um vizinho nosso, que gostou de nós. Então, eu convidei eles para o nosso café. E ele prontamente aceitou, daí a gente cancelou o café. Porque, não lembro por que a gente cancelou. Eu tive que dizer para ele, não vai ter o café. E, que pena, eu e minha esposa iríamos no café, porque ele tinha interesse em nos conhecer. Eu disse que era um café da igreja, e ele não tinha problema, porque para ele era relacionamento. Daí a gente fez o segundo café, e colocamos no anúncio do segundo café algo que dava a entender que o objetivo do café era evangelizar e ganhar. Então ele veio para mim um dia na academia e ele disse, Wilson, me diz uma coisa, esta frase aqui, evangelizar e ganhar, eu quero saber uma coisa, esse café é porque tu está querendo me converter? Porque foi isso que minha esposa entendeu. Eu olhei para ele e disse, é isso mesmo, é para te ganhar e convencer. Ele disse, eu já fiz parte de uma pirâmide uma vez, tentaram me ganhar também, e eu não aceitei. Eu disse, isso quer dizer que tu não vai no café? Não vou. Eu disse, puxa vida, eu perdi o casal, porque ele queria relacionamento, eu queria ganhá-lo para Jesus.
Nós precisamos entender que as pessoas estão carentes. Elas querem amizades de verdade. Elas querem pessoas com quem elas possam repartir, em quem elas possam confiar. E nós, fechados no nosso mundo evangélico, nós olhamos para os incrédulos como se fossem vampiros. E a gente não quer nada com eles, porque eles não querem conversar o que a gente quer conversar. Mas só um pouquinho. Estamos aqui para isso. É para ganhar pessoas para Jesus. Então, aqui um projeto para o que resta de 2023 e para o ano de 2024. Comecem a fazer amizades com pessoas que não conhecem a Jesus. E comecem a amá-las. Que elas não sejam assim apenas uma missão. O amor pelo próximo significa que realmente tu estás interessado por aquele colega, tu realmente estás interessado por aquele irmão de carne, de sangue, por aquele parente, tu realmente está interessado por aquele vizinho. Quantas vezes eu perdi de ganhar alguém para Jesus, porque ela era uma missão. Então chegava rasgando e tu precisa de Jesus, ele veio para... E a pessoa, não quero. Porque as pessoas elas querem ser amadas, e é isso que Jesus fez. Ele veio e ele amou. Ele amou as prostitutas, ele amou os cobradores de impostos, ele amou os pecadores, ele comeu com eles, ele saiu com eles, ele curou suas enfermidades, ele os amou. E foram estes, e não os religiosos, que se tornaram seus discípulos, porque entenderam, ele realmente nos ama. Ele realmente nos ama. Então, o evangelizar não pode ser uma missão. O evangelizar tem que ser um modo de vida, onde nós vamos ter interesse nas pessoas que não conhecem a Jesus. Nós vamos querer conhecer os nomes delas, as histórias delas, as vidas delas, os sonhos delas. Elas vão compartilhar conosco, nós vamos compartilhar com elas. E vai chegar um momento que elas vão começar a ver em nós uma luz que elas não têm, uma vida que elas não possuem, um Deus vivo que elas não conhecem, um Jesus que realmente as ama. E assim as pessoas irão se converter por nossa causa. Mas isso significa investimento, isso significa tempo. Isso significa não apenas convidar para o teu PG, isso também é bom, ou convidar para o culto, isso também é bom, ou entregar um folheto, isso também é bom. Significa sair jantar com eles, passear com eles, conhecer eles, criar uma amizade com eles. Amém? Amém. Foi isso que fez toda a diferença para aqueles 4 discípulos. Então Jesus diz em seguida para Simão e André: venham comigo. Expressão usada com frequência nos evangelhos em referência ao discipulado. Venham comigo significa segue-me como meu discípulo. Venham comigo, seguem-me como meus discípulos. O relato do chamado desses primeiros discípulos esclarece o que significa arrepender-se e crer no Evangelho. Significa abandonar tudo para seguir a Jesus. Esta é a resposta apropriada que Marcos espera dos seus leitores. Ele conta a respeito dos primeiros 4 discípulos, para deixar claro
que o cristianismo, o verdadeiro cristianismo, é seguir a Jesus. Em sua essência, o cristianismo não é um sistema de teologia ou sistemas teológicos, não é uma ética cristã, não é nem mesmo um serviço ou um ministério. Cristianismo é seguir a Jesus. É seguir a Jesus. E daí ele continua. Primeiro ele diz: venham comigo, sigam-me. E depois ele diz: e eu farei com que sejam pescadores de homens. O evangelismo era o propósito fundamental para o qual Jesus chamou os discípulos e continua sendo a missão central da igreja. Mateus 28, 19 e 20. O propósito do discipulado é anunciado por Jesus em seu convite a Simão e André: venham comigo, e eu farei com que sejam pescadores de homens. Claramente, o discipulado tem como propósito o trabalho missionário. Por isso que esse discipulado que eu conheci, que eu aprendi e que eu vivi, que é totalmente voltado para o meu ego, para o meu eu, para as minhas necessidades, é um discipulado às avessas. O verdadeiro discipulado olha para fora, não olha para dentro. Quando Jesus os chamou para serem pescadores de homens, ele os chamou para fazer o que ele estava fazendo. Ele foi o maior pescador de homens de todos os tempos, mas ele queria que outros fizessem a obra que ele estava começando. Primeiro esses 4, depois 12, depois centenas, depois milhares, depois milhares de milhares, através dos séculos. Porque como diz em João 12, 24, Jesus mesmo falando: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Em que contexto Jesus falou isso? Quando Filipe chega para Jesus e diz: os gregos querem falar contigo. Os gregos querem falar contigo. Não eram judeus, eram gentios. Os gentios querem te conhecer, Jesus. Jesus diz: o grão tem que morrer. O grão tem que morrer para que possa dar muito fruto. Jesus morreu para que o seu evangelho alcance os 4 cantos da terra. Jesus, homem, só pode estar em um lugar de cada vez. Nós, a sua igreja, seu corpo coletivo, podemos estar em toda a terra. Então, este é o objetivo do discipulado: nos fazer pescadores de homens. Primeiro, o seguimos. Significado de ser discípulo. Primeiro o seguimos. Sigam-me. Primeiro o seguimos. Seguimos a Jesus. Isto é o significado de ser discípulo. Depois, ele nos faz ou nos ensina a ser pescadores de homens. Este é o propósito do discipulado. Que é um discípulo? Um seguidor de Jesus. O que é o discipulado? O treinamento para ganhar outros para Jesus. Os pescadores lançam suas redes sem saber se vão pescar alguma coisa. Quantas vezes Pedro, junto com os outros colegas dele, passaram a noite pescando e não pegaram nada? Pelo menos 2 vezes são registrados nos evangelhos, onde Jesus diz: lança a tua rede. Passei a noite sem pescar nada, mas sob tua palavra, lança, pega um monte de peixe. Então era muito comum o pescador sair para pescar e não pegar nada. No entanto, ele não deixa de pescar. Ele sai para pescar na esperança de que terá um bom dia
de pesca. Então, é assim que nós devemos evangelizar. Essa é a atitude correta de um evangelista. Eu saio para pescar. Quem sabe hoje dá para peixe. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. A resposta dos irmãos foi imediata. Eles deixaram seus empregos como pescadores e seguiram a Jesus. Segundo o Evangelho de João, Simão e André acreditavam que Jesus era o Messias, o prometido descendente de Davi. Isso está lá em João, capítulo 1, versículos 40 e 41, e depois 49 e 51. Eles chamam ele de Messias. Eles chamam ele de filho de Davi. Ele mesmo se chama filho do homem, se referindo a Daniel, onde o Messias é chamado de filho do homem. Então, nesse pequeno trecho de João, nesse capítulo 1 de João, ali nós temos Jesus sendo identificado como Messias, como filho de Deus, como filho do homem. No entanto, eles ainda não sabiam que ele também era Deus. O conceito deles de Messias era um conceito de um descendente de Davi que viria para retomar o trono de Davi e levar Israel novamente à sua glória, a glória dos tempos de Davi. Eles não sabiam que Jesus era Deus, e demorou para eles entenderem isso. Os muitos conflitos que os discípulos exibem durante os 3 anos que eles tiveram com Jesus, nascem de 2 traços conflitantes. Os discípulos são, ao mesmo tempo, leais a Cristo, mas sem uma compreensão plena de quem Jesus realmente é. Por um lado, os discípulos são leais. Jesus convoca-os a segui-lo e eles imediatamente abandonam tudo, seu antigo modo de vida, e se dão totalmente a Jesus, com total fidelidade. Por outro lado, os discípulos não compreendem plenamente a identidade ou missão de Jesus, nem o significado essencial do discipulado. Por isso que eles o abandonam quando Jesus é preso. E eu acredito, meus irmãos, que muitas vezes a nossa vida cristã, ela não é mais frutífera, ela não é mais fantástica, porque, na verdade, a compreensão que nós temos de quem Jesus é muito mais intelecto do que revelação. Precisamos de uma revelação maior da pessoa de Jesus. Isso é o que traz vida, esperança, expectativa, que coisas grandes vão acontecer. Tem um cântico que a gente cantava nos Estados Unidos, até traduzir para o português, né? Maravilhas aqui hão de acontecer, porque Cristo Jesus está passando por aqui. E isso faltou para os discípulos, até o dia que Jesus ressuscitou e abriu o entendimento deles. Daí tudo mudou. Tiago e João são os próximos a serem chamados por Jesus. Jesus então fez o mesmo convite a outros 2 irmãos, obtendo a mesma resposta. Os 4 homens eram evidentemente sócios no negócio de pesca. Esses 4. A menção dos homens contratados sugere que Zebedeu possuía um negócio próspero. Então, esses homens, eles não estão simplesmente homens pobres que estão, sabe aquela coisa, eu vou virar pastor porque eu não sei mais o que fazer da vida? Não era assim, eles eram homens prósperos, homens de negócio, que abriram mão dos seus negócios para seguir a Jesus. Eu quero encerrar dando a vocês uma definição do que é discipulado. Porque, como eu disse, eu acredito que nós temos uma visão equivocada do que é discipulado. Aqui nós temos em Jesus o modelo do discipulado cristão. Somos discípulos, ou seja, seguidores de Jesus e não de homens. Tá, queridos? Temos mentores, não discipuladores. Eu não gosto mais desse termo discipulador.
Porque nós só temos um discipulador, que é Jesus. O que nós temos são mentores, irmãos mais velhos que vão nos ensinar como andar mais com Jesus e ser mais leais a Ele. Segundo, o discipulado custa tudo. Renúncia e entrega para seguir a Jesus. Eles tiveram que abrir mão de tudo para serem discípulos dele. Terceiro, somos discipulados por irmãos mais maduros para, primeiro, sermos seguidores de Jesus. Segundo, para fazermos a obra de um evangelista. Este é o discipulado. Esse é o objetivo do discipulado. E por último, o discipulado deve ser coletivo, comunal e não individual. Esse discipulado individual, onde eu cuido de ti, está mais parecido com psicologia, sabe? Onde tu despejas sobre mim os teus medos, tuas frustrações, teus aborrecimentos, eu me torno uma lata de lixo, só que eu não tenho o treinamento de um psicólogo para saber o que fazer com todo esse lixo. Não, nós vivemos em comunidade. E o discipulado, ele foi feito para ser desenvolvido em comunidade. Então, eu espero que a gente consiga corrigir estes desvios. Eu sei que, às vezes, as pessoas gostariam de ter uma atenção exclusiva, né? Eu queria que tu desse atenção para mim. Mas esse é o filho único. Sabe, o filho único que quer toda a atenção para si, não sabe dividir as coisas. Pois o verdadeiro discipulado ensina a gente a dividir. Ensina a gente a ouvir o outro e não só a si mesmo. Então, o discipulado, ele é coletivo. Se nós tivermos esse entendimento, nós teremos o mesmo sucesso que Jesus teve ao chamar seus seguidores para segui-lo. Só que nós não estamos chamando ninguém para nos seguir, né? O que nós estamos fazendo é mentoreando pessoas para que elas possam seguir Jesus melhor. Vamos ficar de pé. Senhor Jesus, eu te agradeço porque tu és Deus e tu te fizeste homem e morreste na cruz, não apenas para me reconciliar com Deus, mas para poder reinar sobre a minha vida. E o que nós precisamos, Jesus, é de uma revelação maior do teu senhorio, uma revelação maior da missão da igreja, uma revelação maior do que é discipulado. E pedimos-te, Espírito Santo, que tu possas nos levar de volta a estas veredas antigas. Senhor, nos limpando, nos purificando desta mistura que vem do humanismo, que vem do iluminismo, que vem desta igreja carnal e infantil que hoje nós vivemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Uma boa semana. Obrigado pela paciência. Mas, como eu disse, eu tinha que terminar. Que o Senhor os guarde, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os proteja. Em nome de Jesus. Amém.